Um jogador de futebol americano, nascido no Canadá, está cansado de viver dependendo de vistos de trabalho. Determinado a resolver de vez essa situação, ele toma uma decisão bem lógica: se casar. E quem melhor para esse papel do que a sua própria assistente pessoal? A mulher que o detesta com todas as forças, mas que de alguma forma é a única pessoa em quem ele confia para entrar nessa com ele. Hoje nós vamos falar de A Muralha de Winnipeg e Eu, da autora Mariana Zapata. A Mariana nasceu no Texas em 1986. Atualmente ela vive no Colorado. Apesar de ter começado a escrever muito jovem, o primeiro livro que ela publicou foi Lingus, em 2012. Hoje, Mariana Zapata é conhecida como a rainha do slow burn. Para você que não sabe, slow burn é uma expressão em inglês que significa literalmente queima lenta. Nesses tipos de romance, ele fala daquele romance que não surge de repente, mas vai sendo construído aos poucos. E quando eu falo aos poucos, é muito aos poucos mesmo. Esse livro conta a história de Vanessa Mazur. Cheia de dívidas por conta de um financiamento estudantil, Vanessa passa a vida aceitando qualquer trabalho que aparece. Até que ela aceita ser secretária pessoal de um dos maiores jogadores de futebol americano, Aiden Graves. Conhecido por seu talento, disciplina e pela completa incapacidade de demonstrar qualquer emoção. Em muito pouco tempo, a frieza do Aiden e sua total incapacidade de sequer falar bom dia faz com que Vanessa se canse e peça demissão. Mas o que ela nunca ia imaginar é que pouco tempo depois o seu ex-chefe ia aparecer na sua porta com uma proposta um tanto quanto irresistível. Aiden precisava de um visto americano. Vanessa queria se ver livre dessas dívidas estudantis. Assim, Aiden promete pagar as dívidas da Vanessa, contanto que ela fique casada com ele pelo tempo suficiente para que ele consiga o visto americano. E assim a gente tem o começo de um casamento falso entre duas pessoas tão distantes quanto possível. Diferentes em tudo. Um homem sério e de poucas palavras, uma mulher cheia de atitude, palavras e emoções. E claro, a convivência forçada faz com que se conheçam cada dia mais. E percebam a linguagem um do outro quando o assunto é demonstrar sentimentos. Feitas as devidas apresentações, vamos falar um pouco desse livro. A Muralha de Winnipeg e Eu é o primeiro livro do gênero que eu leio. Mesmo que romance tenha sido a porta de entrada para a leitura para mim há muito tempo atrás, fazia muito tempo que eu não li um romance padrão como esse, de uma autora tão conhecida. E confesso que foi uma boa relembrança e tem muitas questões que me chamaram a atenção. Pontos realmente curiosos, não vou chamar de pontos negativos ou positivos, mas pontos extremamente interessantes. Uma das coisas que eu percebi sobre romances nesse estilo é que não é fácil achar resenhas de livros de romance nas redes sociais. Você ouve muitas pessoas falando que leu o romance, marcando, comprando, colocando na prateleira, destacando trechos, mas fazendo a resenha de como a história acontece, falando um pouco mais dos personagens, é realmente muito difícil de encontrar. Eu acredito que é por conta de um dos principais problemas que nós temos hoje no mundo literário, né? Principalmente nas redes sociais. O romance, ele não é muito conhecido e considerado enquanto leitura. Aqui, para mim, isso é uma grande balela. Para mim, todo livro é uma leitura válida. Obviamente que nós temos leituras mais densas, mais pesadas, mais introspectivas e que te fazem pensar mais, te geram mais emoções e te agregam mais emoção. E tem livros simples, fluidos e simplesmente básicos,
que entregam o que precisa ser entregue. Quando você pega um livro de romance slow burn, você não quer sentir nada, a não ser o romance crescendo de forma lenta. Então, para mim, não existe tal livro é leitura e tal livro não é leitura, livro digital é leitura, não é leitura. Eu acho que isso é uma perda de tempo sem sentido. Eu, aqui no Espelhos de Clarice, eu sou a defensora de que o relacionamento entre o livro e o leitor é uma coisa única e pessoal e que não compete a ninguém dizer o que é leitura ou não. Cada leitor sente e entende a leitura de uma forma. Eu acho que é muito pela essa resistência do mercado literário, do mercado das redes sociais literárias de romance não é leitura, que a gente não encontra muitas resenhas um pouco mais detalhadas sobre esse tipo de livro, né? Eu gosto muito de livros mais densos, de mais profundos, livros que trazem emoções, que trazem pensamentos, leituras poéticas, clássicos literários, leituras brasileiras. Eu amo leituras densas. Mas o meu trabalho exige muito da minha mente. Eu faço pesquisas, análises e auditoria, relatórios o tempo todo. E quando eu estou num ritmo mais acelerado de trabalho, numa semana mais acelerada de trabalho, eu paro de ler, porque esses livros eles desgastam ainda mais a mente. O que eu achei muito legal em uma leitura de romance slow burn é que ele é um ótimo descanso mental. Isso é o tipo de leitura que não exige 2 neurônios pensantes no seu cérebro, e isso não é de forma depreciativa. É delicioso você entrar num livro de mais de 500 páginas, onde você não faz força nenhuma para ler. Ele é gostosinho, ele te traz um romance, ele te traz uma história fofa, que não tem debates de relacionamento, não tem debates éticos de foi ou não foi. É uma leitura simples, gostosa e sem grandes análises. E esse tipo de leitura, para mim, foi uma ótima forma de ter um descanso mental, de ter um livro numa semana muito pesada, mas que não acabe sobrecarregando ainda mais essa estafa mental que eu sinto quando eu tô trabalhando muito, né? Então, esse, como eu falei, é uma narrativa simples, não tem grandes análises, e assim, é um romance lento. E eu descobri que romance lento é o meu romance favorito, mesmo que essa expressão slow burn não fosse muito conhecida para mim. Eu não tinha essa consciência do que era um livro slow burn, mas inconscientemente outros livros que eu leio de outros autores já são também considerados slow burn. Eu tô terminando de ler o livro 3 de Modal Zushi, e ele é um livro slow burn, muito mais até do que a Muralha de Winnipeg, que nesse Muralha de Winnipeg o romance acontece com 80% do livro. Quando a gente fala em Modal Zushi, o romance acontece no terceiro livro, no terceiro para o quarto livro, né? A gente tem 4 livros nessa história e o romance vai acontecer no penúltimo, no último livro. Então, assim, é slow, slow, slow mesmo, né? Então, como eu já tinha, é um tipo de romance que eu amo, que eu adoro mesmo, e sem querer eu não sabia. Então, esses romances lentos realmente eu gosto muito. Eu não sou muito apaixonada por romances que acontecem muito rápido, né? Nessas histórias da Mariana Zapata, ela foca muito no desenvolvimento dos personagens, no desenvolvimento das relações. Ela desenvolve cada etapa do relacionamento dos dois antes de fazer isso virar um romance. Isso é muito legal. Mas assim, cara, isso aqui é praticamente requinte de crueldade. O romance acontece com 80% do livro, sabe? Com 80% a 85% eles estão dando o primeiro beijo. Então, assim, é cruel. Tem gente que não tem paciência para ler esse tipo de romance. Tem gente que realmente não se acostuma em ler slow burn porque fala que dá ansiedade, né? E eu até entendo esse tipo de ansiedade dessas pessoas que gostam de um romance mais rapidinho, mas assim, real, eu adoro ver essa coisa lenta no banho-maria e esquentando e ver os dois deixando de ser estranhos e começando a se entender
e essas pequenas clichês absurdamente maravilhosos que acabam sendo um ponto bom e um ponto ruim, mas eu realmente me descobri uma fã muito grande de romances lentos e eu ultimamente só leio Mariana Zapata de romance, né? Não tive coragem de pegar nenhuma outra autora de romance slow burn. Se conhecer alguma outra autora tão boa quanto a Mariana, deixa nos comentários que eu vou ler também para ver se é bom, né? E uma das coisas mais incríveis da Muralha de Winnipeg, eu acho que ele foi a melhor porta de entrada para o universo Mariana Zapata, né? A Mariana, ela pega os personagens e vai escrevendo histórias, cada uma num livro. Então a gente tem a história do Aiden e da Vanessa aqui na Muralha de Winnipeg e a gente acaba conhecendo personagens secundários, que é o Zack e a Diana, que também cada um tem o seu próprio livro, né? Zack com Hands Down, a Diana com Todos os Caminhos Me Levam Até Você. Se eu não me engano, é esse o nome do livro dela. Ou não? Gente, eu acho que eu não lembro qual é o nome do livro da Diana. Mas eu vou deixar aqui escrito o nome do livro da Diana. A Top Term traz para você o legítimo ômega 3. Bom para o cérebro, bom para o coração. E ela vai desenvolvendo, ela desenvolve pouco esses personagens secundários, mas ela acaba trazendo outros livros com esses personagens. Eu acho muito legal esse universo que ela cria entre vários livros. Ela não faz a mesma história dividida em vários livros, mas cada uma conta a história de um personagem. Eu acho isso incrível, né? E realmente, a Muralha de Winnipeg, ele trouxe personagens muito, muito gostosos, né? A gente tem o Aiden, que é o protagonista, o estilo grumpy. Essa expressão me causa ranço, mas tudo bem. Ele é reservado, disciplinado, tem emoção totalmente contida, sabe? Ele é o jogador estrela do time, fala pouco, mas o cara, quando fala o que pensa e chega a doer. E aí mais uma semelhança entre a Muralha de Winnipeg e Modal Zushi. Quem é o personagem que fala pouco? Nosso incrível Lanjan, né? Maravilhoso, fala pouco, fala só o necessário. O Aiden é igualzinho nessa história. A gente tem a Vanessa Mazur, que é o oposto perfeito, né? Inteligente, sarcástica, extremamente humana, né? Ela tem um tipo de força que nasce do cansaço. As personagens femininas da Mariana Zapata, todas elas têm essa personalidade de serem pessoas criadas no fogo, né? Criada na porrada, são com passados difíceis, com traumas, muitos traumas. Então, assim, a Vanessa não foge, né, ao estilo Mariana Zapata. Então ela é uma força muito da luta, né? Alguém que aprendeu a viver sozinha, que não tem paciência para bajulação, vive mostrando o dedo pro Aiden. Chega a ser até engraçadinho quando não cansa, né? Odeia o Trevor com todas as forças. Sério, a Vanessa me fez odiar o Trevor. E só quem me fez gostar do Trevor de novo foi a Bianca de Hands Down com o Zack. Então, assim, o Trevor é outro personagem que foi ganhando o meu amor durante os livros de Mariana Zapata, né? E, claro, assim, pra mim o que rouba a cena são os secundários. De verdade. Eu gosto muito do Aiden e da Vanessa, mas os secundários desse livro são incríveis, né? Primeiro, Zack, meu amorzinho Big Texas. Eu sou Family Texas total, sabe? Eu conheci o Zack aqui, me apaixonei por ele. É o alívio cômico, é o emocional do livro, ele é extrovertido, bem-humorado, leal. Ele é um amigo que equilibra muito a seriedade do Aiden, né? Traz leveza pra narrativa, traz aquele lado comédia pra narrativa. E ele é o carinho que a Vanessa precisa nos momentos de frieza do Aiden. Enquanto a Vanessa tá tendo um começo de relacionamento com o Aiden, ela ainda não consegue enxergar o carinho do Aiden. Então, o Zack, ele entra muito como o abraço que ela precisa diante da frieza da pessoa que ela gosta. Então, assim, eu me apaixonei pelo Zack, total. A gente também tem a Diana, que mesmo aparecendo pouco, é uma delícia de personagem. A melhor amiga da Vanessa, é aquela voz de apoio, bom senso, comédia, tiração de sarro, sabe? Aquela amiga que não precisa de explicação, só presença. Então, assim, a Diana é incrível. E eu achei a história da Diana sem querer no livro dela. Eu fui procurando pelo ChatGPT outro livro da Mariana Zapata, depois que eu li A Muralha de Winnipeg.
E eu achei o da Diana sem querer, e que história engraçada. Quem diria que catar piolho numa pessoa seria romântico? A Mariana Zapata conseguiu. Eu vou trazer minhas opiniões sobre os livros deles também. Mas assim, sério, a Diana é apaixonante. E a gente tem, claro, o Trevor enquanto antagonista nessa história, né? O empresário, frio, racional, prático demais, distante o tempo todo. Quando a gente lê A Muralha de Winnipeg, como eu falei, a gente tem ranço do Trevor. Porque a Vanessa odeia o Trevor com todas as forças. Só quando eu li Hands Down, eu acho que também tem aquela questão do tempo. A gente tem um tempo, 5 anos entre uma história e outra, aproximadamente, 5 a 7 anos. Então, acho que tem essa maturidade do Trevor. O Trevor vai mudando de figura, ele ajuda muito a Bianca, ele vê o Zack quase como um filho, ele vai ganhando uma humanidade gostosa, e você aprende a gostar do Trevor quando você lê Hands Down, mas quando você lê isso aqui, sério, dá vontade de pegar a cabeça dele e tacar numa privada. E antes de parar de falar dos personagens, eu preciso abrir um parênteses. Assim, eu li Hands Down e eu preciso fazer um momento de desabafo aqui, porque eu tô revoltada. Toda vez que eu lia, e eu tive que reler essa história para conseguir fazer a resenha, porque ela é fácil de ler e fácil de esquecer. Toda vez que eu li a interação do Zack com a Vanessa, eu me perguntava o tempo todo: Zack, amigo, como é que você conseguiu esquecer da Bianca? Eu tô revoltada, eu tô me sentindo traída pela Bianca. Como é que você conseguiu esquecer da Bianca, Zack? Sério, a Bianca, ela é tão importante na vida do Zack que parece que esquecer dela foi quase uma defesa que o cérebro dele criou. Criou. Então, assim, eu fico revoltada. Quando eu li de novo A Muralha de Winnipeg, eu falava assim, cara, como é que você conseguiu esquecer da Bianca? É isso, eu amo Hands Down, deu pra perceber, né? Mas agora, voltando para a Muralha de Winnipeg, depois de eu vou fazer um vídeo sobre Hands Down, e aí eu falo um pouco mais sobre os meus surtos de Hands Down, né? Se a gente puder trazer alguns pontos não tão positivos, alguns pontos duvidosos, algumas coisas que eu não gostei tanto dessa história, e claro que por mais que ela tenha sido incrível, gostosa, fluida e leve, nem todo livro é perfeito, né? Não existem livros perfeitos, existe sempre um ponto que você pode colocar que não gostei tanto, né? E a primeira coisa foi a descrição do Aiden. Essa descrição estereotipada do macho alfa, fortão, cheio de músculo, e ela descreve ele quase como se fosse o Hulk, e ela chama ele de Hulk o tempo todo. Gente, eu sou fã de Vingadores. Não descreva alguém como Hulk sem eu ficar vendo um ser humano verde namorando com uma menina. Era isso, eu estava vendo real o Hulk ali. De tanto que ela descreve ele como uma pessoa grande, forte, com as coxas do tamanho do Texas, sabe? O cara é gigante na descrição dela. Então, assim, é uma descrição forçada. Eu acho que eu também não tenho muito na cabeça o tipo de pessoa, né? O tipo físico de uma pessoa que tenha essa função igual a ele no futebol americano. Não assisto ao futebol americano, então não faço ideia do tamanho que sejam os jogadores de defesa do futebol americano. Eles são extremamente grandes, então acho que não ter essa visualização de quão grandes são essas pessoas me fez ver não um homem grande, extremamente forte e musculoso, mas sim um cara verde tentando dar em cima de uma menina, né? Outro ponto que eu falo assim, ai gente, se eu pudesse eu mudava. Eu não suporto esse nome. A Muralha de Winnipeg e eu é um nome que me incomoda. Sério, isso aqui parece meio que, sabe, um pornô barato. Não sei como a gente podia melhorar, eu não tenho ideias. E é engraçado que eu coloquei, né, normal, todo mundo faz hoje em dia, coloca no chat GPT pra falar assim, olha, o que eu escrevi no chat GPT? Eu não gostei do nome A Muralha de Winnipeg e eu. Me sugira outros nomes que não sejam iguais. E aí ele deu como uma das opções de Sob a Muralha. E aí eu tive que parar e falar, chat, amigo, muralha é um homem. Se você coloca o nome de um livro de Sob a Muralha, você transforma um slow burn em um filme mais 18, um livro mais 18. Então, assim, não pega bem você colocar um nome de um romance de Sob a Muralha, sendo que a muralha é um homem. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, assim, nem o chat GPT conseguiu me dizer
Eu gosto do livro, mas é sério, esse nome me incomoda horrores. Eu vou chamar ele só de Muralha. É isso, A Muralha, da Rede Globo. Eu vou chamar ele de A Muralha e acabou, né? É isso. Outra coisa que me incomoda muito são as descrições desnecessárias. Sério, e isso não é uma questão de A Muralha de Winnipeg, é o universo Mariana Zapata. As personagens dela divagam demais, sabe? A gente podia economizar pelo menos uma árvore a cada edição desses livros de tantas páginas de descrição e divagação desnecessária. Tudo o que elas vão fazer, elas pensam e falam e remoem e pensam em não sei o que. Eu falo, ai, que chato. Real, eu entendo que por que fãs de romance falam que só lê de diálogo, né? Pula todas as descrições. Eu achava isso absurdo. Te entendo. Eu julgava e agora eu sou uma pessoa igual. Dá vontade de pular, de tanto que elas ficam divagando. Então, assim, é ruim, é chato. E o livro podia ter sido um pouco mais curto, um pouco mais direto, colocado outras questões, sem tanto essa divagação desnecessária, sabe? Eu achei que alguns momentos agregam bastante, em alguns momentos só atrapalham e deixam a história lenta, né? Deixa a história monótona, com vontade de você e com vontade de parar. Então, real, não achei um ponto tão positivo, né? E tem um ponto que, assim, eu não sei se é ponto positivo, se não é, mas algumas pessoas gostam e eu acho só um ponto bem engraçado. O quanto esse livro tem chuva de clichê. Gente, é sério, isso aqui praticamente gabarita todos os tropes literários que a gente tem. Ele é slow burn, que é um romance lento. Ele tem casamento falso. Ele tem enemy to lovers. Ele tem Grumps Sunshine. E eu odeio essa expressão Grumps Sunshine, mas eu não achei nada para brasileirar isso. E ele é romance no trabalho, porque ela é secretária pessoal do Aiden. Então, assim, ele praticamente gabarita todos os tropes literários. É uma chuva de clichê, uma cama só, medo de escuro e... Sério, e isso aqui é um festival de clichês. Real, é bem engraçado. Mas para começar a finalizar essa história, essa resenha, para quem real eu indico esse livro, A Muralha de Winnipeg? Se você nunca leu, pode ser que você goste, né? Se gosta de romance lento, mas muito lento mesmo, você vai adorar A Muralha de Winnipeg. Se você gosta de um desenvolvimento de relacionamento mais lento, que faça mais sentido, né? A gente tem aqui o Aiden, que é totalmente sério e fechado, a Vanessa, que era a secretária dele. Se ele simplesmente pedisse ela em casamento no dia seguinte ela tivesse apaixonada, ia ser irreal pra caramba, né? Não que a história do jeito que é real, mas ia ficar ainda mais irreal. Então, assim, é um romance lento, é uma coisa gostosa e ele vai desenvolvendo cada passo na mudança de relacionamento deles. Então, primeiro eles deixam de se odiar, ou ela deixa de odiar ele, né? Porque ele, visivelmente, ele gostava dela o tempo todo, né? Ela deixa de odiar ele, passa a gostar dele, aí começa a se magoar com ele, aí começa a sentir o amor dele, e aí depois eles ficam juntos. Então, você tem um passo a passo até a construção de relacionamento, e não simplesmente acordei, me apaixonei por ela e acabou, né? Então, se gosta de romance lento, isso aqui é um prato cheio, bem legal, né? Se você quer uma leitura que descanse a mente e gosta de romance, isso aqui é pra você. A Muralha é pra você. Porque, assim, ele realmente, como eu falei, não gasta 2 neurônios, é uma leitura lenta, descansa muito a mente e você consegue ler ele e não se sentir cansado. Então, assim, é ótimo. É uma leitura comível mesmo, porque você não precisa ficar pensando e analisando todas as falas, né? Se você quer um romance que não passa raiva, não tem grandes situações aqui, né? A não ser os problemas que a Vanessa cria. Não tem grandes situações aqui. Então, assim, ele é um romance que você não passa raiva. Não tem briga, não tem não sei o que, não tem nananã. Realmente é só puro e simples romance. Acabou, né? E se você também quer um personagem pra odiar, a Vanessa tem 3 irmãs. Você pode odiar as 3 à vontade, de verdade. Dê vontade de pegar a cabeça delas e enfiar numa privada. Ou gentinha desagradável, né? Vanessa tem irmãs que bichinha tem traumas de infância e não é à toa. Então, se você quer um personagem pra odiar, aqui tem. Você não vai passar
Você não vai ficar na mão real. Você tem gente pra odiar aqui também. Nem todos os personagens são extremamente apaixonantes, né? Como primeiro romance, foi uma experiência incrível. De verdade. É leve, gostoso, fluido, fácil de ler. Ótimo para ler em semana corrida de trabalho, onde o cérebro só precisa descansar, né? Não é um livro profundo, não traz debates existenciais, nem discussões sobre relacionamento. É um romance puro. E ele entrega o que promete. Romance, né? O desenvolvimento dos personagens foi muito bom, né? Foi lento, foi gostoso. Me fez amar o estilo Mariana Zapata, de verdade. Me encantar pelo Zack, meu eterno Big Texas. Eu sou time Texas total, né? A Mariana realmente entrou no meu radar de autores. Eu espero continuar lendo Mariana Zapata. Eu espero que ela continue escrevendo. Eu só espero que ela não escreva tão lento quanto ela desenvolve casal, né? Porque senão ela vai fazer igual o George Martin, escrever um livro a cada 50 anos. Então, assim, ela entrou no meu radar. Eu realmente quero continuar lendo o universo Mariana Zapata. Entre uma leitura densa e outra, eu vou colocar um romance no meio, até para dar aquela pausa e aquele descanso. E de verdade, eu gostei muito de A Muralha de Winnipeg. Se você tá com vontade de experimentar, esse livro está de graça no Amazon, né? Então, assim, no Kindle Unlimited você acha esse livro, né? E muitos outros da Mariana Zapata. Então, assim, você não vai gastar. Se você tiver Kindle e Kindle Unlimited, você não vai gastar um centavo para ler eles. E vale muito a pena. Um romance gostoso, como uma porta de entrada de um universo que eu desconhecia. Valeu demais. Adorei a experiência, mesmo com todos os pontos que não gostei tanto. E aí, você gosta de Mariana Zapata? Já leu qual? Já leu A Muralha de Winnipeg? Me fala qual é o seu personagem favorito, porque eu estou simplesmente encantada pelo Zack. É isso. Zack, meu amigo, eu te amo. Beijos, até a próxima leitura e tchau, tchau. Uou.